Oi, oi, oi! Vamos ver quem tá online aí. Começar aqui a nossa live, nosso papo de hoje. Vocês vão começar a receber notificação. Hoje vamos falar aqui papo mais descontraído. Vou abrir um pouco da minha vida pessoal para vocês. Vocês pedem muito para que eu fale mais sobre isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de abrir minha vida pessoal aqui nesse perfil, mas eu acho que chegou o momento, né, de falar um pouco mais, né? Então vai entrando aí, vamos conversar um pouco sobre isso e eu vou revelar, após eu contar para vocês, falar um pouco, eu vou revelar os meus planos, né, para ajudar um pouco mais vocês, né? Porque a gente começou aqui o canal, né, meio assim, a gente começa meio sem saber no que vai dar, né? E enfim, a gente vai falando a verdade que a gente crê pro mundo, a gente vai contando aí, nosso propósito sempre é missão, sempre é espiritual, mas somos compostos não só disso, né? Somos seres humanos, temos nossas profissões, nossos trabalhos, enfim. E vocês gostam muito de conversar comigo, de falar, né? Contar a vida de vocês, e isso é muito bom pra mim também. Eu gosto bastante porque dessa forma eu tenho sempre um feedback, né? De como que vocês estão recebendo a mensagem, se ela tá sendo... Se tá valendo a pena pra vocês, se vocês estão mudando a vida de vocês. Porque não adianta de nada eu fazer o que eu faço aqui se eu não perceber que a mensagem que eu trago aqui é uma mensagem verdadeira e real que muda vidas, né? Porque não adianta de nada ficar nesse discurso coach, nesse discurso de psicólogo, de terapia, sendo que na hora que você aplica na sua vida nada funciona. Porque só funciona quando é um conhecimento real. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, né? E eu vou dizer no final pra vocês qual que é a minha ideia a partir daí, tá? Pra quem chegou agora aqui no meu perfil, não conhece muito sobre a minha história, uns meses atrás, na verdade, quando comecei o canal, uns 6 meses depois que eu comecei o canal, eu contei um pouco da minha vida, né? Assim, como tava na época, né? Quem não acompanha, o negócio aqui é tipo novela, vai mudando à medida que vai passando os capítulos da vida e os entendimentos, enfim. E para quem acompanhou naquela época e viu já disponível aí meu testemunho, viu qual eram as minhas ideias naquela época. Muita coisa não mudou, tá? Muita coisa permanece o mesmo porque a verdade ela vai sendo revelada para nós à medida que a gente vai estudando e tal. Então, quando vocês assistem aquele meu testemunho, vocês vão perceber que aquele testemunho eu tava falando, eu tava com aquela ideia, né, de que tinha que sair do campo pra cidade. Inclusive hoje o Eric vai fazer às 5h30 uma live sobre este assunto. Quem acompanha a gente aqui desde aquela época sabe tudo que aconteceu, sabe das nossas crenças, sabe como mudou muita coisa, assim. Inclusive o fato da gente fazer lives com outros canais, eles perguntaram isso pra nós também. Então, nesse testemunho que eu dei, eu contei bastante sobre a minha vida no geral, né, e como que tava o nosso processo. Falei um pouco, né, que eu sou publicitária, enfim, da minha carreira lá, bem pouco, e não abri tanto pra vocês, porque o intuito daquele vídeo não era este, o intuito daquele vídeo era falar da parte de cura, né, de saúde. Também contei um pouco do meu testemunho de saúde, como que o pai me resgatou aí das situações da vida, das doenças e das coisas, né, que eu tive ao longo do tempo, das minhas experiências. Então, interessante que você assista esse testemunho também, depois que eu falar aqui, porque daí é um complemento, é como se fosse uma parte 2 atualizada daquele testemunho, tá? Então, assistam aquele testemunho lá que eu vou contar. Contei naquele testemunho muita coisa, né? Contextualizei na época. E naquela época a gente tava pra ir para o mato. O que significa isso? A gente tava lá, cada um na sua profissão, né? Trabalhando, fazendo as coisas do jeito que dava. E estávamos morando em São Paulo. E aí a gente tava pensando que sim, tinha que sair, porque ia acontecer muitas coisas em São Paulo. E de fato, São Paulo é uma cidade grande, né? Assim como Rio de Janeiro e outras cidades. E isso faz com que as coisas sejam impostas mais rápido. Então, não recomendo pra ninguém estar em cidade grande. E ainda continuo não recomendando hoje, como eu falei na última live, né? Que eu fiz com a Erika. Enfim, e falo sempre aqui no perfil. Então, estar em cidades grandes é ruim por vários fatores, não só por essa questão de picada e outras coisas, tá? Muitos fatores. Mas dizer que vai ser possível você sair do sistema e tudo, eu vi que isso é uma utopia muito grande. E eu não vi só porque eu li ou porque eu vi com os outros. Eu vi pela questão de que eu participei disso. A gente participou, ficamos 1 mês praticamente no campo, né, num lugar bem afastado, tinha uma cidade bem pequenininha, bem longe, então era um lugar afastado, era um campo mesmo, pra ver como é que as coisas funcionavam lá, né, se realmente é possível você viver hoje no campo, né, se realmente é possível você ter uma vida assim, claro, nos contextos individuais de cada um. Por exemplo, eu trabalho na internet, então eu preciso de internet para trabalhar e para continuar tendo sustento, né, para continuar
recebendo meus valores, enfim. Se eu estiver num lugar remoto que a internet não funciona ou funciona muito mal, né, ou não tem internet, eu tenho que arrumar outra forma de ter recursos, né, financeiros, senão eu não consigo pagar as coisas. E claro, se a gente não tem um terreno, se a gente não tem uma casa, a gente tem que pagar para alguém, né? E aí, essa é uma questão de quem, vai pro campo. Não é bem por aí. Como eu já falei aqui muito, não é esse o tema principal da live de hoje. Mas para vocês entenderem que esse contexto de morar no campo, sair da cidade, não é para todo mundo, tá? Tem vários fatores envolvidos, e de saúde também. Se você quer ser mãe, eu tô percebendo como que é difícil você estar numa gestação sem ter hospital, sem ter, sei lá, um antibiótico, pode ser fatal para o seu neném. Então, isso faz parte da prudência que Yahweh coloca no nosso coração, né? Então, é muito difícil uma pessoa que tem muitos filhos, uma pessoa que está gestante, ficar num lugar remoto, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E é um pouco imprudência da mãe e do pai ter essas experiências estando grávida ou podendo ter a possibilidade de estar grávida, né? A não ser que você seja uma pessoa aí que, nossa, a parteira, né? Que tá sempre aí, já teve vários filhos e tá acostumada e tal. Também tem a possibilidade, mas cada um é cada um. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então naquela época eu tava naquela vibe de tipo, preciso ir pro campo, isso é o que a Bíblia fala. E vocês vão ver hoje na live do Eric que não é bem por aí. Isso não é fatalista, não é uma regra geral pra todo mundo, tá? Então pra vocês entenderem esse contexto do vídeo anterior. Beleza. Entendendo isso, entendendo o contexto que a gente está hoje, a gente mora não é uma grande cidade, é uma pequena cidade. Também já falei pra vocês da questão de morar perto da praia, né? Porque eu sempre morei perto da praia, de um tempo pra cá da minha vida. E eu surfo, eu tenho uma vida muito melhor quando eu moro na praia, uma saúde muito melhor. Então pra mim a qualidade de vida é melhor, né? Então, eu cheguei uma época de que eu tive pavor de ouvir o barulho do mar. Então eu cheguei a ficar numa neurose, achando que, tipo, qualquer momento vai vir um tsunami, uma coisa, porque eu fui enganada por essa questão, né? Nem digo se foi uma coisa assim, premeditada, acho que a pessoa também foi enganada, enfim. Não tenho nem como dizer as intenções desse profeta, né? Se eu posso dizer assim. Porque eu acreditei piamente que quando eu morava em Florianópolis que viria um tsunami, né? Então já passei até por este processo. Quando eu e o Eric contamos as coisas aqui pra vocês e falamos desses processos, que vocês às vezes chegaram agora nesse processo, a gente tá antecipando etapas para que vocês não sofram como a gente sofreu, né? Então, se a Rua permitiu que a gente passasse por todas essas experiências e hoje a gente tem um canal e ele cresce muito e as pessoas chegam e são transformadas, a gente precisa contar. Então em tudo tem propósito. Por que a gente passou por isso? Se a gente não tá lá, se as coisas não aconteceram, então por que a gente passou por isso, né? Aí a gente tem o propósito de Yahweh. Então, por que a gente tem um canal aqui hoje? Por que as coisas estão funcionando? Por que as pessoas querem ouvir o que a gente tem a dizer? Porque Yahweh toca o coração de todo mundo. Tocou o meu, tocou o do Eric, e por isso a gente tá aqui. Quando o Eric fala bastante sobre essa questão judaizante, que ele pega bastante, quem chegou agora no canal não faz ideia de como que o Eric era o cara mais judaizante da internet. Então, se ele fala o que ele fala hoje, se ele prega como ele prega hoje, é porque ele passou por esse processo e caiu nos mesmos enganos que muitas pessoas hoje, na hora que chegam no despertar, caem nesse engano. Então, se ele prega dessa forma, se ele fala, se ele apresenta provas, vocês podem ter certeza que ele passou por tudo isso também, né? Então, é uma prova social da vida dele, é uma experiência que ele teve, que ele pode agora compartilhar para você, de dizer, não vá por esse caminho, porque eu continuei meus estudos e eu percebi isso na Bíblia, aqui tá as referências. Então, vai de vocês estudarem e analisarem. Então, às vezes vocês ficam um pouco bolados, algumas pessoas, com o que a gente posta, com as coisas que a gente fala, porque eu sei que choca, e como eu sempre digo, não dá pra desver. Se tem uma coisa que não dá, é pra desver. Depois que você sabe de uma coisa, aquilo vai ficar matutando na sua mente, e você não consegue desver. E não é pra desver, né? Se chegou pra você essa verdade, se você caiu aqui no meu canal, meu irmão, toda vez eu recebo mensagem aqui, nossa, eu nem sei como eu cheguei aqui. Comenta aqui pra mim, vocês. Nem sei como eu cheguei aqui, né? Simplesmente alguém mandou um negócio pra mim, é que eu cheguei e vi você aqui. Na hora que eu cheguei eu te odiei, depois eu te amei. Na hora que eu cheguei eu já te amei de cara. É assim que é quando as pessoas chegam aqui, né? Então, dependendo da live que você recebe, do vídeo que você recebe, do tudo que você recebe, você tem um estímulo pra ter aí em relação a mim, né? E depois vai pro canal do Eric e tal. Mas os perseverantes, as pessoas que realmente têm que ficar aqui, que têm que ser despertadas, a tendência, né, é pegar o ego
engolir aquilo ali que dói, que machuca, né? E permanecer no canal. Porque com certeza você pode não concordar com muita coisa que eu falo aqui, mas o que eu falo aqui vai mudar a sua vida. E está mudando de muitas pessoas. E é isso que eu tenho a principal missão aqui é mudar a vida de vocês. Através do evangelho e de todos os outros conhecimentos que eu possa trazer aqui. Por quê? Porque o evangelho é a base da nossa pregação. Porém, a gente tem que falar das coisas práticas da vida, né? Porque as coisas práticas da vida são aquelas que vão fazer vocês entenderem o que eu digo aqui. E as pessoas falam aqui pra mim, ai, Suelen, mas você fala tão, sei lá, parece que você fala com uma certeza, eu queria ter tanta essa certeza. Você fala com tanta convicção, você é tão prática, você explica uma coisa, não tem como a gente não entender, né? Não tem como. Meu, depois que eu cheguei aqui, tudo fez sentido. Essa sensação que vocês têm é a mesma que eu tive quando eu tive contato com o evangelho verdadeiro da predestinação. E não tem como você entender a Bíblia se a doutrina base, que é o porquê a Bíblia existe, que é a salvação, está deturpada. Se a doutrina base, se o seu principal pilar de entendimento ele está deturpado, todo o resto fica deturpado, entendeu? Então, é necessário sim falar sobre esse assunto, é necessário sim entender a graça, porque a graça é o principal motivo pelo qual a gente existe. As pessoas acham que o motivo que a gente existe é a queda, né? As pessoas perguntam, se não tivesse a queda eu existiria? Não, não existe outra vida para existir e outra coisa para acontecer que não é essa que já está acontecendo. Todas as coisas que acontecem têm um propósito definido pelo Pai lá na eternidade. Você só está vivendo agora. Então não existe essa história de que, e se eu tivesse feito isso, aquilo, não existe outra realidade, meu irmão. A realidade que você vive hoje, minha irmã, é a realidade que você deveria estar. E se você está passando por uma necessidade, é porque você tem que passar por aquilo. Se você está passando por uma bonança, uma vida maravilhosa, é porque você tem que passar por aquilo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Pai, certo? Daqueles que são chamados conforme o propósito, tá lá. Tá em Efésios, Tessalonicenses, tá tudo lá. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje? Eu quero dizer o seguinte, por que a Suelen fala como ela fala? Primeiro ponto, porque eu tenho conhecimento do que eu falo. Porque nenhuma pessoa consegue falar com propriedade, por mais treinada que ela seja, se ela não tiver conhecimento. Então, primeiro ponto, você precisa obter conhecimento. Se você quer falar como eu falo, se você quer explicar para as pessoas o que você crê, você precisa obter conhecimento. E antes, para que você obtenha conhecimento, você precisa ter prazer naquilo, você precisa gostar de fazer aquilo. E esse prazer na palavra do Pai só vem através do Espírito Santo. Você pode orar na sua casa e pedir todos os dias e falar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero acreditar, eu quero entender, eu quero fazer. Se o Pai não te fizer entender, se o Pai não te abrir os olhos, você não vai entender. Você vai abrir a Bíblia, você vai ficar com sono, você vai querer fazer qualquer coisa, você vai querer ficar rodando feed, você vai fazer qualquer coisa, mas você não vai ler. E se você não ler, você não vai compreender. Você pode até pegar meus vídeos e assistir e ouvir, mas tem pessoas que mesmo eu falando desse jeito que eu falo, de uma forma muito prática e muito fácil, as pessoas ainda não entendem. Porque a mente delas estão fechadas e o Pai fechou a mente delas. Então, isso que vocês precisam entender também. Quando a gente fala na questão do endurecimento de Israel, quando a gente fala a questão de que, mas espera aí, você fala que a graça é irresistível, mas a Bíblia fala lá que o povo lá resistia, né? A Bíblia fala que o povo resistia, não é porque o povo queria resistir. A Bíblia fala que o povo resistia porque foi a proposta, o propósito do Pai que eles resistam até que. Ou seja, se eles são salvos, em algum momento eles vão ser tocados pelo Espírito Santo. Então a questão de que eles resistiam é a questão de que a graça ainda não tinha tocado o coração deles. Por quê? Porque se a graça toca o coração deles, eles iam crer no Messias. E o propósito bíblico, o plano do Pai era que parte de Israel não reconhecesse o Messias. Certo? Então, até quando? Até que se alcança a plenitude dos gentios. Então, o plano do Pai era encerrar todo mundo debaixo da desobediência. Pra quê? Pra que ninguém fosse desculpável e aí todo mundo dependesse da graça. Então, é um plano perfeito. Mas se você pega ele picado, se você pega ele no meio, você não entende nada. E aí você vai crer no evangelho humanista. Eu escolho Deus, né? Eu tenho livre-arbítrio. E aí você crê tudo errado. E aí as coisas não fazem sentido. Quando você vai ler aqueles textos que parece que o Pai está incentivando o pecado, você fica, que isso? Como assim? Deus é bom e tá mandando pegar a prostituta lá? Deus é bom e tá deixando o outro se suicidar? Deus é bom e tá matando criança? Aí você não entende nada. Aí vem aquele negócio, não, peraí.
a Bíblia não é real. Aí você entra naquele ciclo de que, tipo, tem alguma coisa errada. Porque você tá com o evangelho humanista na cabeça. Você tá com o evangelho do sistema, certo? Então, tudo isso que eu faço aqui, tudo isso que eu prego aqui, é um fruto de muito conhecimento, muito estudo. E também, obviamente, que muita prática em falar e me comunicar. Então, entrando nessa questão, o que acontece? A Suelen, antes dela ser uma estudiosa de Bíblia, ela também é uma profissional. Ela é uma publicitária, ela é uma gestora de empresas. Então, eu tenho muitos... Eu não vou nem ficar abrindo aqui todo o meu currículo pra vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. E é por isso que a intencionalidade com que eu trago os assuntos aqui faz com que vocês entendam este assunto, certo? Então, parte do que é nato em mim falar e me comunicar, porque desde pequena eu sou aquela pessoa que não me dava bem em matemática, sabe? Aquela pessoa que não era muito analítica pra matemática, mas é aquela pessoa que tem memória visual, que lê uma coisa, assimila, melhor ainda, assiste um vídeo, decora, vê filme, decora frases do filme, assistiu 2 vezes, decora o que as pessoas falam, né? Então eu tenho esse lado, e Yahweh me criou assim, para que eu me desenvolvesse nessa parte. Só que é claro, durante toda a vida a gente aprende, né? Então, eu saí de casa com 20 anos, eu saí de casa muito cedo, me lasquei na vida, era caipirona de tudo, não sabia entrar no banco para pagar uma conta, não sabia usar um cartão. Passei por muitas coisas na minha vida, né? Que eu conto lá naquele meu testemunho do YouTube. Mas entrei no banco, né? Com 20 anos, fiquei muito tempo lá. E eu cheguei lá toda sincerona, toda honestona, toda meninona, né? E me lasquei. Fiquei lá no meio de um monte de cobra, mas tive muita gente boa no meu caminho também. Então, o pai, ele foi usando a minha vida pra poder me moldar pra eu chegar onde eu tô hoje. E eu tenho certeza que tem mais pra frente pra vir. Não sei o que é, só sei analisar o passado, né? Então, contando um pouco da minha história pra vocês, eu saí de casa muito cedo. E isso fez com que eu me virasse na vida. E ela me colocou ali em São Paulo assim e falou assim, vai viver. Quer dizer, teve uma época que eu já me vi alugando uma kitnet mofada, joguei um colchão no chão e ficava lá, eu e Deus, né? Eu e Yahweh, pensando, falando, vivendo e falando, o que eu tenho que fazer? Então, agora eu tenho que fazer uma faculdade. Tá, agora eu tô trabalhando, mas aí como é que funciona isso? Agora eu vou fazendo as minhas coisas. Quer dizer, eu fui sozinha, aprendendo a me lascar, a me virar, a me frustrar. E isso me trouxe muita inteligência emocional. Fui uma pessoa que tive alguns problemas familiares. Então eu tive que aprender a me virar com as pessoas que surgiam ao meu redor. Eu tive contato com muitos tipos de pessoas que vocês imaginarem. Não fiquei só no sistema religioso com amizades. Tive amizades no banco, você conhece todo quanto é tipo de pessoa. Então tive muitas amizades no banco. Então conheci pessoas de todas as crenças, né? Conheci pessoas de todas as personalidades. E aprendi a lidar com elas, né? Então, como eu era dessa parte comercial, dessa parte de gestão, de gerência, de agência, então, desde quando você começa lá, aquela pessoa que você vai lá para abrir uma conta, vai subindo, um belo dia, eu vendendo lá, né? Como eu já falei aqui pra vocês, é muito complicado você trabalhar em banco, porque você tem que vender produtos, né? E você tem metas, você tem reuniões todos os dias que te tiram o sossego, você vive numa ansiedade, num pico de estresse. E nessa época, foi a época que eu mais tive minha saúde debilitada, eu só caguei na minha saúde. Eu tava investindo na minha educação, no meu profissionalismo, porque junto com o trabalho eu fazia faculdade de publicidade, depois eu fui pra pós-graduação no Mackenzie de gestão empresarial, e assim eu fui subindo e adquirindo conhecimento, fui fazendo cursos, né, fui participando dessas palestras, essas coisas, e isso foi me motivando. Só que lá quando eu esqueci de comentar, mas quando eu tinha 15 anos, que eu era bem novinha, eu fui pra uma questão que eles chamam, na época na igreja adventista, de comportagem. Então, foi ali que eu comecei a entender que eu dava jeito pra falar e conversar com pessoas e vender coisas, né? Então, quando eu tinha 15 anos, nas minhas férias, eu fui pro internato, né, lá em Petrópolis, e fiquei, acho que foi 2 meses lá, vendendo livros de porta em porta. Eu batia no estabelecimento, conversava com a pessoa e falava sobre saúde e vendia o livro, né? Então nessa época eu comecei a perceber, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de ler e entender um assunto e explicar. Então isso que estão vendo hoje é o fruto de muitos anos, né? Eu tenho 33 anos hoje, isso daí começou lá com 15 anos. Mas beleza, e aí voltando para a história do banco, lá eu me desenvolvi, fui gerente, primeiro eu entrei como caixa, eu era o ó, porque eu não sabia contar dinheiro, contava tudo errado, vivia tremendo no caixa para dar diferença. Então
eu era uma péssima caixa, essa é a realidade, né? Sofria pra caraca, me botavam no atendimento do caixa do idoso, porque eu era lerdo igual eles. Eu tinha uma amiga que ela vivia me sacaneando, só que ela era muito gente boa comigo, mas ela foi uma das pessoas que me falou, tipo assim, mais a verdade, porque eu ficava lá no caixa reclamando da vida. Ai, minha vida é uma droga, ai, eu não sei ser caixa, eu não sei contar dinheiro, moedinha pra mim é difícil cotar, eu fico tremendo, eu acho que vou dar troco errado. Eu vivia nessa frequência aí do problema. Até que um dia uma amiga minha que trabalhava do meu lado, ela era muito rápida, né? Ela era muito rápida, muito boa no que ela faz. E aí ela virava pra mim e falava assim, cara, tu tá achando ruim? Vai pra uma vaga comercial, você fala bem pra caramba. Porque daí o que aconteceu? Eles me colocavam pra atender os senhorinha, porque eu tinha paciência pra digitar a senha com eles, pra fazer essas coisas. Só que eu era lerda, tipo assim, enquanto a outra minha amiga atendia, tipo, o dobro do atendimento, eu atendia pouquíssimas pessoas durante o dia. Só que em contrapartida, essa pessoa que fica no caixa preferencial, ela tem algumas metas de venda, de coisas assim, pra idosos, né? Porque eles pegam empréstimo e tal. Por um lado, eu me sentia muito mal com isso, porque é assim, tem lá, a pessoa tem decisão de fazer, mas a gente se sente mal em oferecer, porque você sabe que aquilo ali não é tão bom para aquela pessoa. Então essa é a vida do bancário, né? Então eu fui para a área comercial, um dia apliquei para uma vaga e passei, e fui ser gerente. E aí fui só subindo no banco, fui só mudando e tal. E aí fui ser gerente também, continuava abrindo conta, continuava com meta de vendas e sempre fui uma ótima funcionária na área que eu me empenhava. Por quê? Porque ali eu tinha o dom, eu tinha algo que me fazia falar, explicar, conversar e ver realidade naquilo. Em contrapartida, eu sempre fui uma pessoa muito, digamos assim, crente. Então, pra mim, era meio errado aquelas coisas. Então, dentro de mim, eu tinha uma culpa que não acabava. Era uma culpa tipo, beleza, eu preciso sobreviver, preciso trabalhar, esse é o meu emprego. Porém, olha isso, olha as coisas que eu tenho que fazer. Cara, esse negócio não é bom pra essa pessoa. Ela quer, ela precisa. Tinha gente que vinha, tinha senhorinha que vinha porque era viciada em jogar no bingo e vinha pegar empréstimo pra jogar no bingo. Eu tinha que fazer empréstimo pra ela. Aí eu ficava entre a cruz e a espada. Meu Deus, eu não quero fazer empréstimo pra ela, mas eu preciso fazer um empréstimo pra ela porque ela tá pedindo e porque esse é meu trabalho. E se eu não fizer, ela vai reclamar com a outra gerente que era a principal, que eu não fiz. Então eu fiquei naquele conflito de como eu posso dizer, de caráter, sabe? Tipo, trabalho, é meu trabalho, a pessoa precisa, ela quer, ela tem e eu não quero dar. Porque eu sei que isso vai fazer lá no fundo mal pra ela. E aí isso foi me consumindo durante anos, beleza. Aí um belo dia, eu falei assim, tá, então se eu tô aqui, eu tenho que remar, eu tenho que continuar vivendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a vender produtos que eu acredito. Então, eu achei um produto no banco que pra mim é o melhor produto na época, né? Que no caso, as capitalizações não era nada de seguro de vida, nossa, era terrível. Eu tentava achar, na minha cabeça, me convencer, não. Tudo bem, se fulano morrer ali, ter um seguro de vida vai ser bom pra ele, ele não sabe que vai ser bom. Só que assim, tem vários pormenores, nem vou entrar nesse detalhe aqui. Mas o produto principal que eu, na época, falei, tá, eu consigo me sustentar aqui no banco, fazendo isso com a minha consciência tranquila, é o consórcio. Então, eu comecei a vender muito consórcio. Era um produto muito difícil de vender. Era um produto complicado de se compreender, era um produto complicado de se explicar e era um produto difícil porque tinha um valor muito alto e as pessoas jamais iriam colocar um dinheiro antes de ter algo, né? Só que aí nessa forma, minha cabeça virou de uma forma que eu pensei, por isso mesmo que esse é o melhor produto do banco. E aí, eu comecei a desenvolver técnicas sozinha de como vender aquele produto, como explicar aquele produto difícil para qualquer tipo de pessoa. E foi aí que a minha história e jornada de oratória, de palestra, de explicação nata começou a se desenvolver, né? Então nunca cheguei a estudar, de certa forma, a prática da oratória ou de palestras, mas na raça, eu aprendi a compreender temas difíceis e passar de forma prática. Começou aí no consórcio, enfim, conversa vai, conversa vem. Eu acabei me destacando muito e aí eu recebi um convite para sair da agência e foi a minha maior felicidade na vida de não precisar mais estar na agência e agora eu estaria na diretoria da área de consórcio, ensinando e treinando as equipes e as pessoas que eram como eu a vender mais consórcio, ou seja, um produto em que eu acreditava, um produto em que realmente era bom para quem estava pegando e adquirindo. Eu agora tive a oportunidade de ir para a diretoria de consórcio da época do banco lá, né? Enfim, era no Itaú. E aí fiquei lá muito tempo no consórcio. E isso foi assim, lá eu tive vários desafios, eu tive várias coisas que quase me fizeram desistir, mas não me fizeram desistir e pelo contrário, eu fui só
subindo, só melhorando e só vendendo mais, porque eu acreditava, esse é um ponto muito importante, eu acreditava no que eu estava fazendo, eu adquiri conhecimento prático, então eu comecei a entender como faz para entender esse produto, logo eu conseguiria explicar. E eu não tinha vergonha. Então eu fazia palestra para 100 pessoas, para 200 pessoas, eu pegava o microfone, ia lá, eu fazia palestra para todos os diretores comerciais do Brasil, né, para explicar, também explicava sobre financiamento, né, no caso de carro, enfim, fazia aquela diferença de um produto do outro. E isso foi me dando, assim, foi tirando aquela vergonha, aquela coisa que a gente sente assim, ai, nossa, eu vou falar alguma coisa errada, aquele perfeccionismo bobo que a gente tem, às vezes, que nos travam de explicar, de conversar e de se expressar para as pessoas. Então eu sinto que nessa época a Yahoo estava me moldando para eu chegar a este ponto que eu estou aqui hoje. E aí, conversa vai, conversa vem, eu saí do banco, né? Um belo dia o banco saiu comigo do banco, e esses são outros detalhes, coisas mais complicadas ainda, que não importa muito explicar aqui nessa live. Mas depois de 7 anos trabalhando no banco, toda essa jornada, eu saí. E aí, quando eu saí, eu pensei, pronto, minha vida acabou. Porque isso pra mim aqui tem sentido, pra mim é o meu propósito, não me vejo fazendo mais nada. Eu treino equipes, eu ensino pessoas, eu gosto, eu ganho meu dinheiro. Eu tava chegando a fazer viagens pelo banco, então eu atendia o sul do país, né? Porque eu morava em São Paulo, então eu vivia na ponte aérea. De certa forma, isso pra minha saúde era péssimo, mas eu tava sempre ali, eu vivia sozinha, eu era sozinha, e eu arranjei um jeito de viajar um pouco mais, estudar e trabalhar dessa forma. Então eu vivia no avião, ia pro sul, amei o sul, por isso que hoje moro aqui em Santa Catarina. Então gostei muito dessa região. E aí era uma região mais difícil de vendas na época, porque o pessoal daqui do sul é diferente em abordagem, é diferente em convencimento. E aí eu falei assim, cara, beleza, é o desafio lá, é lá que eu vou. E aí São Paulo vendia bem pra caramba, e Sul não vendia, me colocaram no Sul pra vender melhor. E aí eu vivia na ponte aérea. Então foi a época da minha vida que eu tava assim, mais no meu auge em relação à carreira, a sucesso profissional. E nesse tempo eu estudava e fazia meus cursos, minhas pós, enfim, sempre paralelo. Mas era só isso, eu só trabalhava e só estudava. Eu não tinha mais vida além disso. E me dedicava à igreja na época, né? Que meus finais de semana, quando eu estava em casa, era na igreja. Só que aí entra naquela história que eu contei pra vocês, que eu fiquei 2 anos fora da igreja, foram 2 anos, tipo, aí entra naquela live lá, por isso que você tem que assistir aquela live do meu testemunho, que eu fiquei praticamente 2 anos fora da igreja, tipo, naquela crise, sabe, naquele negócio assim, tipo, não me encaixo muito aqui, mas também não me encaixo aqui, e fiquei deste jeito durante 2 anos, tá? E aí, beleza, e aí eu saí do banco, enfim. E aí nessa época eu achei que minha vida acabou, porque pra mim, o meu pilar principal era trabalho. Como que eu iria pagar meu aluguel, me sustentar, né? Viver a vida que eu precisava viver, pagar minha faculdade, minha pós-graduação, meus cursos, sem dinheiro, né? Dinheiro pra mim era algo, nossa. Então eu não tinha metade da compreensão que eu tenho hoje de evangelho, de predestinação. E eu achava que tava no controle. Eu achava que a minha vida dependia das minhas ações. Dependia do que eu decido, do que eu não decido. Então eu preciso decidir com sabedoria, né? Então eu falei assim, tá, beleza, minha vida acabou, fiquei em depressão. Nossa, fiquei uma semana sofrendo demais. E eu tava sofrendo por outras coisas emocionais, também sentimentais, foi tudo junto. Minha vida desmoronou do nada. Como sempre, eu sou uma pessoa que eu posso considerar pra vocês extremamente resiliente. Então, eu já passei por tanta bosta na minha vida e eu sempre volto com um sorriso no rosto. Eu passo pelo meu luto ali, eu passo pelo meu probleminha ali. Eu sofro de tudo, todas as áreas da vida. Fico ali uma semana trancada, sofrendo no quarto, ouvindo NX0, sabe? E depois eu volto como uma fênix. Pronto, não aconteceu nada. Pra quem disse que eu tava na pior, assim... Quem disser que eu tava na pior, tô aqui de novo, né? Era meio assim. E sempre foi assim, sempre fui uma pessoa muito resiliente. Isso tem a ver com a minha infância. E vocês vão entender isso também na vida de vocês. Tudo que vocês são hoje é uma junção de infância, de juventude, de escolhas, tudo isso. Mas nada disso tá fora do que o Pai planejou pra tua vida. Porque as decisões boas, as ruins, os erros, os acertos moldam você. E aí a história entra. Sabe você lidar com a frustração? Aprendeu você a ter esses problemas na vida, entender o que o Pai quer dizer pra mim com isso?
Eu hoje entendo tudo que eu passei pra trás. Eu entendo porque que eu recebi uma rasteira no banco. Eu entendo porque que ele me jogou lá no chão, porque eu jamais iria sair do banco. Eu iria estar até hoje no banco, ganhando dinheiro pra caramba e sendo escrava do sistema, né? E tava lá, felizona. A minha saúde lá embaixo, tudo lá. Zero conhecimento real sobre as coisas, mas ali, meu mundinho, minha Matrix estava ok, perfeito, eu estaria lá até hoje. Então, o pai me botou lá em cima, me jogou uma rasteira, fez eu entender que eu não tô no controle, fez eu entender que dinheiro não é tudo, fez eu entender que emprego não é tudo, fez eu entender que as pessoas que falam que gostam de mim não gostam, na verdade, fez eu entender que pessoas que pessoas têm seus papéis na nossa vida e a gente precisa entender por que Yahweh coloca certas pessoas na nossa vida, por que ele coloca certas experiências na nossa vida, e tudo isso tem propósito e sempre é o seu amadurecimento, porque se você é um vaso de honra, você vai chegar na verdade. Você pode ter rodado o mundo como eu fiz, você vai chegar na verdade. Então, eu saí do banco e aí eu fiquei maluca e eu falei assim, cara, acabou minha vida. Aí depois que você sai, né, fiquei muito tempo, aí começa a descobrir que você tem que assinar lá, e daí vem um dinheirinho e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro aqui e eu vou pra Austrália. Aí eu falei, todo mundo achou que eu tava ficando louco. Eu falei, eu vou sair desse contexto aqui, porque eu não tô aguentando não. Eu não aguento ficar aqui com esse contexto, eu preciso aprender inglês. Por quê? Porque inglês é uma coisa necessária pra nossa vida, é muito importante. E eu fui procurando as vagas de marketing, né? De marketing, todas as áreas que eu queria, de gerência, de planejamento de equipes e tal. E tudo isso eu precisava ter um pouco de inglês. E se eu fosse entrar num curso de inglês, nossa, ia demorar muito. Eu precisava potencializar isso. Então eu falei assim, quer saber? Vou pegar esse dinheiro aí que me deram, que vão me dar, né? Na demissão, nas coisinhas, a gente pega lá os benefícios. Eu vou embora pra Austrália, vou pra lá, vou pegar um intercâmbio aí, fechei rapidinho, tava eu indo pra Austrália. Sem conhecer ninguém, sem saber de nada. O povo acha que eu sou maluca. O povo acha que tipo assim, as pessoas veem a minha vida e elas acham que, tipo, porque elas descobrem as coisas na hora que tá acontecendo, elas acham que assim, que eu pensei da noite pro dia, eu dormi, acordei e decidi. E não, minha cabeça ela fica funcionando o tempo inteiro. E desde que eu tava no banco, eu lembro que quando eu era pequenininha, cara, foi muito engraçado. Olha como é que Yahweh tocou na minha vida. Quando eu era pequenininha, eu não tinha noção nada de geografia, não sabia de nada. Eu lembro que eu tava lá na minha casa no Rio de Janeiro, lá toda lascada, pé de chinelo. E eu tava tendo umas Olimpíadas em Sydney, né? Aí, eu acho que vocês devem lembrar das Olimpíadas aí que teve lá. E eu lembro que eu via as imagens, eu falava assim, nossa, que lugar legal. Aí, era Sydney, Austrália. Aí eu falava assim, um dia, eu pequenininha, pirralha, chinela havaiana com prego colocado, entendeu? Aí eu pensei assim, tinha R$1 no bolso, andava, pedia carona no ônibus no Rio de Janeiro. Aí eu virei e falei assim, cara, sinceramente, um dia eu vou pra esse lugar aí. Eu vou um dia lá. E aí o povo acha que eu sou... Ah, essa menina sabe o que tá falando, pra eu dar risada na minha cara, né? Porque eu sempre fui muito sonhadora. E a sempre colocou isso dentro de mim. Então, eu não vi a luz do fim do túnel. Eu nunca vi a luz do fim do túnel. Mas eu sabia que ela tava lá. Então, a certeza que ele sempre colocou no meu coração é... Tu tá se lascando, mas relaxa que tua hora vai chegar. E eu sempre tive, não, um dia eu vou. Um dia eu vou pra lá na Austrália. Isso pequenininha. Então, um dia eu acabei indo pra Austrália, né? Então, pra você ver como é que são as coisas. As pessoas criam teorias do segredo, cocriação, imaginar, pensar, mas não existe nada disso. O que existe é o Pai controlando as coisas e fazendo com que, botando no seu coração o querer e realizando, entendeu? No momento dele, no propósito dele, no formato dele, porque ele quer te moldar, ele quer te quebrar. Então, essas teorias novairistas, elas chegam e elas funcionam porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Quando você conhece a Bíblia, você vê que não existe nada novo, que tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente passa, tá escrito lá. Só que a gente tá com o evangelho humanista na cabeça, então a gente pensa que tem a ver com o que eu pensei, com o que eu criei, porque desde pequeno eu falei, quer dizer, entendeu? Então quando você começa a entender a predestinação, o evangelho da salvação, a verdade, você entende o porquê dessas coisas. E aí quando eu era pequenininha, eu falei, vou pra Sydney um dia, quem sabe? E aí um dia lá, mais velha, eu consegui ir, fui fazer meu intercâmbio. E lá, nessa época, foi quando eu comecei, posso dizer, o meu despertar. Porque lá é na solidão, é na solitude que eu posso dizer, no sofrimento que Yahweh mais trabalha em você. Porque ele precisa te quebrar, precisa te colocar lá embaixo, precisa te fazer entender que você não é nada. Você não é nada sem ele. Quer dizer, tudo que você é por causa dele. Então, lá na Austrália foi quando eu entendi e eu falei assim, cara, eu tô entendendo. Eu sofri, eu chorava, quer dizer, era ruim, mas era bom.
Eu tava num lugar que eu queria estar, que tava maravilhoso pra mim, o lugar era incrível. Eu nunca vi uma possibilidade de sociedade igual aquele lugar. Até hoje eu tenho um carinho muito grande pela Austrália. Porém, eu tava infeliz, porque faltava alguma coisa. Eu olhava e falava assim, eu tô sozinha, ninguém me conhece aqui, se eu morrer aqui e atravessar a rua, dane-se, ninguém sabe de nada. Você vai lá limpar a privada, e eu tava lá no office, um dia eu era gerente, tava lá treinando equipes, tipo, com super cargos e, tipo, super responsabilidades. Agora eu tô tirando o lixinho da moça que trabalha no office aqui, ela tá me olhando pra minha cara, e eu lá toda com os cabelos pra cima, com as calças cheias de bleach, né, que é água sanitária manchada, puxando minha maletinha, andando no trem, lascada de moletom, 4 horas da manhã, tomando chuva na cabeça. E aí você para e você fala, caraca, trabalhando em obra, sabe, limpando o chão, fazendo um monte de coisa, passando madrugadas e madrugadas, às vezes, ia inaugurar um supermercado, e ele chamava a gente pra limpar, pra tirar aquele pó. Ficava horas trabalhando, e estraguei tudo, mancava, ficava ruim, ganhei meu dinheiro, fiz minha carreira, estudei inglês. E isso tudo era o pai me moldando. Então ele me jogava em situações que eu ficava assim, cara, é ele, só pode ser ele. E aí em outras situações eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Olha só, eu pequei de novo, fiz coisa errada de novo. Aí eu ficava assim com esse negócio. Aí se eu tiver na doutrina humanista, eu me culpo, falta pular de um prédio, né? Pra eu me jogar e falar assim, eu sou um merda, eu faço tudo errado, eu sei da verdade e eu faço as coisas erradas. Só que se eu tô com o evangelho verdadeiro na cabeça, eu tenho amor, eu tenho prazer na verdade, e eu tenho total felicidade em entender que a misericórdia do Pai me alcança apesar de eu ser um lixo, entendeu? Então você consegue ver o mover do Pai na sua vida. E aí, entendendo esse contexto todo de Austrália, voltei, aconteceram várias coisas, enfim. E aí nesse período eu viajei muito, eu fiz várias amizades, eu conheci pessoas de tudo quanto é tipo de religião, eu conheci todo quanto é tipo de crença, porque a Austrália, pra quem não sabe, é um país assim, de certa forma, muito ecumênico, né? Tanto que eles estimulam a entrada de visto, de pastores, de tudo quanto é tipo de religião, porque ele é um país que não teve muita evangelização, digamos assim. Hoje você já tem igrejas de todo quanto é tipo de religião, e eles estimulam isso. A Nova Zelândia, por exemplo, que fica do lado, faz parte da Oceania, é o país que mais tem ateu no mundo, entendeu? Então a Austrália tá ali, é um negócio meio misturado. Então a galera, meio assim, eu acho que só não é pior que talvez a Europa, que a Europa o povo tá aí, don't care total. Mas na Austrália é muito assim, é muito mistura de religiões. Então você vai ver aquela galera mais alternativona, tu vai ver árabe, tu vai ver asiático, com aquelas crenças todas budistas, hindus, pessoas hindus. Você vai ver muita nova era, você vai ver a cristã nova era, que eu falo, né? Que é a cristão misturado com nova era. Tu vai ver as religiões que tu vê aqui no Brasil, lá, diferente. Então, por exemplo, como eu era num contexto na época adventista, eu chegava lá e falava, uai, peraí, mudou? É pecado no Brasil, mas não é pecado aqui? Com aquela ideia humanista, né? É pecado no Brasil, mas não é pecado aqui. Mas não é a mesma coisa? Por que aqui pode e lá não pode? Então começou ali aquele despertar, observando, né? Esse negócio aqui, reencarnação, na hinduísta, né? Na cultura hindu, reencarnação volta várias vezes, energia. Comecei a entender algumas coisas, né? A desconfiar. Mas o católico e tal, não entendi. Tá, beleza. E aí você começa a ter aquele teu repertório cultural aumentado. Isso tudo foi me formando, e Yahweh me mostrando, entendeu? E eu até então não tinha despertado ainda, porque aconteceu o meu despertar em 2019 completo, né? E a partir de lá eu venho só vindo. Inclusive, comentem aqui pra mim, muitas pessoas em 2019 despertaram, né? Em 2019. Então foi um momento, assim, muito chave na história aí do que vem pela frente, creio eu. Porque eu recebo sempre aqui comentários sobre isso, 2019. O Eric também, onde foi o baque dele foi 2019. Claro que a gente vem vindo aí, né, toda a vida, num despertar, mas o momento que eu chamo do breakthrough foi 2019. Beleza. Essa história toda, porque eu tô resumindo muito pra vocês entenderem que eu cheguei aqui, como eu tô aqui conversando com vocês, não é do nada. Eu não sou aquelas pessoas que, viralizei na internet. Não, eu não fiz uma dancinha no Reels e viralizei na internet, entendeu? Então, eu sei o que eu tô falando, eu sei porque eu falo o que eu falo, e eu já passei por sofrimentos, eu já passei por muitas felicidades, eu já passei por muitas experiências com todo tipo de gente, todo tipo de país. Eu já viajei na Ásia, já fui pra Singapura, já fui pra Austrália, pro Canadá,
pra Argentina, eu fui pra vários lugares aqui na América do Sul. O único lugar que eu não fui foi a Europa. Mas já fui nas ilhas ali, fiz várias viagens. Nesta época que trabalhei igual condenada na Austrália, guardei dinheiro pra fazer essas coisas, né? E fiz e beleza, e acabou. E também já fui casada, né? Porque a pessoa acha que eu casei com o Eric e tal, a gente casou foi recente. Mas já fui casada também, então eu já passei por um divórcio, eu sei o que eu falo quando eu falo de divórcio, eu sei o que eu falo aqui quando eu falo de casamento, e agora eu vou poder saber o que eu falo quando eu sou mãe, né? Acho que faltava só essa questão de ser mãe para poder dizer e ter autoridade de falar, eu sei o que eu tô falando, porque hoje eu consigo projetar a questão de ser mãe, porque a gente é assim, a gente consegue projetar tudo. Se você tá posicionado na realidade, está instalado na realidade, você consegue projetar uma realidade pra frente, claro, porque você tem sabedoria. Então você consegue entender e conectar os pontos. Você consegue se ver numa realidade que você não está. Mas quando você passa por aquela realidade, as pessoas ao seu redor falam, ela pode falar, agora ela pode falar. Então, como a sociedade funciona assim, eu posso dizer pra vocês, tudo que eu estou falando até aqui, a forma com que eu prego sobre as religiões, a forma com que eu falo sobre os relacionamentos, a forma com que eu falo sobre o profissional, o sistema, é real. Creiam, é real. Porque eu passei por tudo isso e eu estou aqui só compartilhando as minhas experiências, porque hoje tudo faz sentido pra mim, né? Então, ter sido uma pessoa que se divorciou, ter sido uma pessoa que sofreu, ter sido uma pessoa que foi feliz, que viajou o mundo, que fez várias coisas, me tornou uma pessoa mais com inteligência emocional. E é por isso que eu falo com vocês, é por isso que quando eu converso com vocês, vocês vêm com um problema no direct, vocês falam, nossa, mas o meu problema, eu tô aqui há anos, eu não me liberto, isso aqui 7 anos, e aí nunca ninguém falou isso pra mim, você vira e fala isso pra mim. Por quê? Porque eu trato da realidade. Eu trato do ser humano, entendeu? A gente não é máquina, né? A gente não é semideus. Nós somos seres humanos, que temos vários erros, ninguém tá certo em nada, sabe? Então, por que pra mim os problemas que vocês trazem são simples? Porque quando a gente tem maturidade espiritual, tudo é simples. Quando você entende o verdadeiro evangelho, você consegue entender a simplicidade da vida. Você consegue entender que o ser humano é lixo. Você consegue entender que ninguém tá certo. Você consegue entender que tá todo mundo remando. Tá todo mundo tentando sobreviver. E aí você tem mais empatia. E aí você consegue julgar as coisas com mais justiça. Então, como eu falo, você chegou aqui no perfil, Sueli, é pecado isso, pecado aquilo, vocês ficam em questões muito superficiais e muito banais, quando que o evangelho ele é mais profundo que isso, ele é muito mais profundo. Então, essas dúvidas, elas estão proporcionais ao conhecimento de vocês. Então, se vocês fazem perguntas rasas, é porque o conhecimento de vocês é raso. Se vocês fazem perguntas profundas e falam de coisas profundas, é porque o conhecimento de vocês é profundo. Então, isso que eu preciso trazer aqui pra vocês. E é muito importante pra mim essas lives, porque eu gosto muito de poder passar todo o meu conhecimento. Minuto. Obrigada. Todo o meu conhecimento pra vocês, porque não foi à toa que Yahweh me deu esse conhecimento. Eu participei a vida inteira de uma seita, né? Religião. Vocês falam, mas chamar de seita, vocês estudaram o que é uma seita? É exatamente o que acontece hoje em dia, né? Qual a diferença de uma religião para uma seita? Tem diferença, mas basicamente tudo é meio que seita, certo? Então, quando eu digo, eu já fui enganada no sistema religioso, eu já participei do sistema financeiro, do sistema profissional, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, eu fiz o caminho certinho da doutrinação da vida, entendeu? E se eu digo pra vocês que eu cheguei aqui do jeito que eu cheguei com 33 anos e agora eu tô grávida, tem um porquê. E aí eu preciso compartilhar isso com vocês e ajudar vocês que às vezes tiveram outra jornada, né? E não conseguem enxergar algumas coisas de forma tão clara. Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa que, se você for ver, eu consigo falar com pessoas com muita grana e me posicionar com elas e explicar o contexto delas com pessoas que são mais pobres, porque eu já vivi todas as realidades que vocês podem imaginar. Eu já morei em hotel 3 meses, trocando de hotel pra hotel, e eu já morei em casa mofada, inclusive a última que eu tava morando mofou, eu tive que sair de lá, entendeu? Então eu já morei, já tive experiências de todo tipo, sabe aquele negócio que, já tive no muito, já tive no pouco, e agora tô de boa, o que vier é lucro, tô tipo Jó na vida já, em todos os quesitos. Então,
Por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Ah, Sueli gosta de contar história e tal. Um dia, quem sabe, até escreva um livro. O povo adora falar, ah, Sueli, tem que escrever esse livro, mas eu não tenho paciência pra livro. Tá? Isso aí é com o Eric. Meu negócio é ligar a câmera e falar a verdade. Porque é pra isso que Yahweh me moldou, me quebrou a vida inteira. Pra eu chegar aqui hoje e falar a verdade pra vocês. E é engraçado e curioso, né? Porque vocês vêm me falando assim, que a gente tem que ser mãe, que não tem que usar nada, que a controle de natalidade é do pai. Mas não foi sempre assim, né? Essa Sueli de 2019 pra cá com vários pensamentos. Não foi sempre assim. Então eu entendo vocês quando vocês falam assim, mas a Sueli acha que a vida é fácil. A Suelen acha que é fácil ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Quer dizer, se ela tivesse na minha situação, ela usava anticoncepcional e tal. Eu pensei já como você. Entendeu? Eu entendo o que você tá passando. Eu sei exatamente aquele pensamento que todo mundo tem quando tá na doutrina humanista, quando tá vivendo a vida. O mundo vai acabar, vou botar filho no mundo. Todas as questões que vocês têm na mente, eu já tive. E se eu tô falando pra vocês aqui hoje o que eu falo é porque eu aprendi com todas elas. E eu tô tentando facilitar a vida de vocês, facilitar esse caminho para que ele seja menos doloroso, né? Agora, se o pai quiser que você passe por ele, o que eu posso fazer? Mas eu tô tentando facilitar, pelo menos de quem me escuta aqui, de quem dá crédito para o que eu falo, a vida de vocês vai ser mais prática, sem mimimi, sem frustração. Frustração sim, não é esse sentido. Sem vitimização. Porque a frustração é existente, vai sempre existir. Toda vez que você tomar uma decisão certa, errar, tal, você vai se frustrar, as pessoas vão te enganar, você vai ser enrolado, sabe? Vão te passar pra trás, vão te dar golpe. Só que quanto mais isso acontece, mais você fica ligeiro e você reduz essa quantidade de frustrações. E mesmo quando elas acontecem, você aprende a lidar com elas. Ou seja, elas vão parando de acontecer, porque você não se frustra mais e não se vitimiza. Mas quando você entra naquela história de vitimização, ele me magoou, ele me traiu, ela me ofendeu, minha amiga não foi na minha festa, fulano não me convidou pro casamento, tudo é motivo de reclamação. Tudo é motivo o mundo me deve, é culpa do mundo. Meu marido não me ama, me maltrata. É claro que essas coisas acontecem, entendeu? Eu não tô dizendo aqui que, os argumentos de vocês não são existentes. Os argumentos de vocês são reais. Existem, são coisas reais, vocês não estão mentindo. Agora, a forma com que vocês enxergam essas coisas reais, a forma com que vocês se absorvem dessas coisas reais, a forma com que vocês colocam isso como verdade na vida de vocês é o que determina se vocês vão ser resilientes ou não, se vocês vão passar por isso em paz ou não, se vocês vão ter uma doença ou não. Porque toda depressão, toda aquela coisa que te aflige, que te maltrata, que te ofende, se tu não sabe lidar com isso, cara, se tu põe energia nisso, ele só cresce. E aí ele cresce e vira uma doença autoimune, que foi o que aconteceu comigo. Ele cresce e vira um câncer, que aconteceu com muitas pessoas. A soma de decisões erradas, de sofrência, sabe a sofrência? A soma da depressão, da ansiedade, faz você só se afundar. E aí depois a sua vida tá tudo ruim, você pegou uma doença, você pegou um diagnóstico. Ô céus, a vida, o azar, eu nasci pra sofrer. Entendeu? Então, é isso. Então, é uma chave, é uma luz que vira na sua mente quando você entende o evangelho verdadeiro, que você sabe que tudo que acontece na sua vida tem um propósito definido por Yahweh. E se você tá se lascando, é porque ele botou esse propósito por algum motivo. Se você é um eleito, ele vai te quebrar. E a quebra, meu amigo, não é uma quebra simples, é dolorosa. Só que você aprende com ela e fica mais maduro, entendeu? Então, por que eu tô dizendo tudo isso aqui? Porque baseado em tudo isso que eu contei um pouco mais pra vocês entenderem quem é essa pessoa que tá aqui do outro lado. Não é só uma pessoa que estuda a Bíblia e entende do contexto bíblico. É uma pessoa que entende do contexto da vida, que tem empatia pra contigo, pra com teus problemas, que sabe que você peca, que sabe que você tem um vício, que sabe que você tem um problema, aquilo que você faz em oculto, que você não conta pra ninguém, sabe? Eu sei que você faz isso. E o pai também sabe. E você precisa sair disso, meu irmão. Aquele vício, aquele negócio que te consome a alma. É ruim. Todo mundo tá procurando um escape nessa vida. Um vai pra bebida, o outro vai pegar mulher, o outro vai pra pornografia, o outro vai jogar jogo, o outro vai gastar dinheiro com droga, o outro vai pegar o dinheiro e viajar o mundo e fingir que ninguém existe mais. Entendeu? O outro vai ficar trocando de casamento toda hora, troca de namorado toda hora, porque tá todo mundo procurando algo. Mas esse algo que você tá procurando tá na verdade. Tá na desconexão da ilusão do mundo e na conexão com o espiritual. E o mundo, ele te dá
todo tipo de conhecimento oculto, de filosofia novaerista, para te dar resposta para esse mal que você sente aí dentro. Mas eles não têm a resposta, ela não se sobressai, ela não firma. Porque a única coisa que se firma na tua vida, meu irmão, é a verdade. Essa fica para sempre, tá? Então, entenderam? Entenderam como o negócio é mais embaixo? Por causa disso tudo aqui que eu quero falar pra vocês, eu vou revelar pra vocês qual vai ser o meu projeto a partir de agora aqui no canal. Por que acontece? Vocês chegam aqui, muita gente chega aqui e são muitos problemas e eu fico muito preocupada com vocês. Mas eu não consigo mais ler todas as mensagens, eu não consigo mais dar um conselho real, porque para eu dar um conselho real, eu preciso ler toda a mensagem de vocês, eu preciso entender o contexto, eu preciso ouvir áudios de vocês, eu preciso responder com áudios, eu preciso falar e ser compreendida. Com certeza que tem muita gente me assistindo e pessoas que eu já fiz isso e falaram, cara, aquilo que você falou pra mim faz todo sentido, cara. Como é que ninguém nunca falou isso pra mim? Então, pra que eu continue conectada com vocês, consiga dar essa explicação, eu preciso de atenção. E aí, como eu tenho todo esse contexto de trabalho, né, que eu trabalho por aqui, enfim, pra eu fazer minhas coisas e tal, e eu não consigo me organizar muito mais em atender as mensagens, em postar conteúdo, em fazer estudar a Bíblia, porque daí o que acontece? Para eu postar conteúdo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler meus livros, eu preciso estudar, preciso escrever, preciso trabalhar, atender meus clientes, né? Preciso fazer minhas consultorias. E aí eu preciso ver as mensagens de vocês. Então eu não tô conseguindo e preciso ajudar o Eric também nas questões, preciso resolver a casa. Daqui a pouco vem mais uma criança, eu tenho 3 gatos. Se eu não pirei até hoje, é agora que vocês vão ver. Eu falo assim, eu fico até pensando como é que eu aguento, né? Tem que fazer comida, tem que lavar a casa. Ai, meu Deus do céu, todo mundo passa por isso, né? Enfim, então para que eu consiga fazer isso, eu preciso agora me organizar. Então o que eu vou fazer? Para quem precisa muito de mim, realmente sabe da importância que é a gente ter essa conversa. É quase que uma terapia espiritual, na real, né? Porque quando a gente... eu sou psicóloga, tá? Não, eu não sou psicóloga formada, eu sou psicóloga da vida, né? Ah, você é pastora? Eu não sou pastora formada, sou pastora da vida, né? Porque nada é melhor que uma pessoa que entende do que tá falando pra falar e aconselhar pessoas. Então, esse tipo de conhecimento você não aprende em faculdade, você aprende vivendo. E por eu ter toda essa parte, né, de marketing, de ter estudado psicologia, na parte do consumidor, na venda, no capitalismo, tudo isso, a gente entende um pouco mais as pessoas. Por eu falar bastante, por eu me comunicar bastante com as pessoas, eu consigo entender e me colocar no problema delas. Engraçado que sempre falei, né, que eu tenho facilidade às vezes pra resolver o problema dos outros, mas o meu não. A minha vida eu olho e falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ah, meu Deus do céu, até eu chegar numa conclusão, né? Mas eu vejo o problema do outro, tipo, é óbvio pra mim, porque eu não tô naquela situação. Mas eu me coloco naquela situação pra ter a empatia e ajudar a pessoa a resolver. Entendeu? Então, essa é a minha inteligência, a maior inteligência aqui. E eu não posso deixar isso só pra mim. Eu não posso deixar isso só pras pessoas que estão ao meu redor e que têm contato comigo particular. Eu preciso sim ajudar vocês com esse conhecimento que tudo eu adquiri durante todos os anos. Então, só que assim, eu não consigo fazer isso da forma como que eu tava fazendo mais. Não tá impossível, humanamente impossível. Agora com uma criança vai ser muito difícil. Então, vamos lá, pra revelação do negócio aqui. Eu vou começar a disponibilizar o meu tempo aqui pra vocês. Pra quem precisar, né, conversar comigo, fazer uma consulta comigo, pode chamar assim se você quiser, sobre tudo, sobre o seu problema, sobre a sua dúvida, sobre a sua situação, eu tô aqui pra te escutar. Porém, eu vou precisar fazer isso de uma forma mais organizada. E eu vou disponibilizar o horário na minha agenda durante a semana, tá? Durante a semana eu vou me disponibilizar durante meus clientes e tal, para que a gente faça consultas. É claro que eu não vou conseguir fazer isso, atender todo mundo sem cobrar nada, porque eu preciso dedicar o tempo para meu cliente. E aí, claro, eu vou estar substituindo o cliente que me dá rentabilidade para as pessoas com uma proposta de missão. Então, eu vou precisar, nessas consultorias que eu vou fazer, que eu já faço com os meus clientes focados em marca, porque assim, o que eu faço? Eu lanço pessoas no digital, né? Então, por exemplo, não é esse tipo de lançamento que vocês veem por aí, mas, por exemplo, a pessoa que tem uma marca no físico, né? Um médico, alguém que tenha um conhecimento, mas não tem rede social, não tem site, não tem nada. Então, eu pego essa pessoa lá do zero e eu crio tudo pra ela, eu faço tudo pra ela. Então, trabalho com assessoria de marketing, consultoria, criação de site, todas essas coisas. Então, meu tempo que eu fico aqui escondidinha, eu tô fazendo isso, entendeu? Então, eu vou precisar disponibilizar na minha agenda tempo pra atender vocês. Quem quiser, tá?
Quem quiser, precisar falar comigo, eu vou começar a organizar aqui e vou disponibilizar meu horário. A gente vai marcar consultas de 1 hora, às vezes vai mais de 1 hora, às vezes vai num mês, você pode fazer, enfim, vamos conversar. Eu vou estruturar isso, mas eu já queria revelar para vocês que eu vou disponibilizar na minha agenda semanal horário de atendimento para vocês, mas vai ser de uma forma personalizada. Eu não quero atender grupos por enquanto, eu quero atender pessoas, porque eu gosto de tratar todas as coisas pessoalmente, porque uma pessoa tá passando por um problema, outra tá passando por outro problema, são pessoas diferentes, são assuntos diferentes. Mais pra frente pode ser que eu comece a fazer com grupos, com equipes, né? É claro que vocês sabem que provavelmente dá pra frente eu devo fazer cursos, vocês me pedem sempre muito conteúdo. Então, para que eu consiga parar de trabalhar para meus clientes e focar nessa produção de conteúdo para vocês, eu preciso remunerar isso, tá? Então, sendo bem clara, como eu sempre fui com vocês, é assim: quem quiser, a partir de hoje, vou começar a estruturar isso e abrir horário na minha agenda para atender vocês. Imagina como se fosse uma consultoria comigo, que eu faço com meus clientes em marketing, em imagem pessoal, no caso, como me portar, como explicar, o que falar nas redes sociais, eu faço assim com eles. Com vocês eu vou fazer para a vida de vocês. Então aquele problema que você enfrenta na sua vida, aquela situação que você tem espiritual, que você vai em qualquer psicóloga e ela não consegue resolver para você porque ela não tem nem conhecimento sobre a Bíblia, eu vou ter esse conhecimento para te passar. Então todas as minhas recomendações que eu vou dar vão ser baseadas na Bíblia e na verdade e no Evangelho verdadeiro. Então saibam que a vida de vocês agora vai tomar outro sentido. Para quem não pode, para quem não quer, para quem, enfim, não tem essa possibilidade ainda, continua assistindo minhas lives aqui, que em algum momento você vai captar algo, mas aqui eu falo mais geral, né? Para eu tratar um problema pessoal, um problema ali de um casamento, um problema de algo ali mais específico, eu preciso conhecer a pessoa. Então é assim, ó, a gente vai virar brother, entendeu? Você vai ser minha amiga, eu vou conversar com você e eu vou falar, eu vou entender. Mas não é aquela amiga falsa. Aquela que fala o que você quer escutar. Quem já falou comigo aqui sabe que eu pego pesado. Eu não sou aquela amiga falsa, eu sou a pessoa que fala a verdade. A pessoa que analisa. Se teu marido tá certo, eu não vou falar assim, ai amiga, homem é tudo igual, né? Não vou falar, vou falar, você tá errado, ele tá certo. Entendeu? Então eu não sou aquela amiga que vai ficar te dando um tapinha nas costas. Ai, tá bonita essa roupa? Não tá bonita essa roupa, né? A minha amiga vira e fala assim, ai, tá maravilhosa, amiga, tá parecendo uma palhaça. A amiga fala que tá maravilhosa. Então, sabe essa situação? Não é isso, entendeu? Então, por que eu digo que vamos ser brothers? Porque eu vou disponibilizar esse meu contato pessoal com algumas pessoas, né? Para que elas tenham esse caminho para conversar comigo e começar a dar um rumo diferente para suas vidas, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí, que vai me tomar muito tempo, mas eu faço isso com muito carinho e vou com certeza cobrar um preço simbólico que eu jamais cobraria para meus clientes, né? Porque o negócio é muito estruturado, mas para vocês, como eu realmente me importo com a vida de vocês e eu quero ajudar, mas essa é a forma que eu consigo ajudar, eu vou disponibilizar esse sistema, tá? Então, aos poucos aí, nos próximos dias eu vou começando a disponibilizar, vou arrumar aqui meu perfil, vocês viram que eu troquei já a foto do perfil e vou começar a fazer a minha lista, né, de pessoas, vou botar ali o link pra vocês me mandarem. Eu preciso que vocês me mandem isso por e-mail, direct, já tá com um monte que eu não consigo nem ler, nem ver mais, tá? Alguns eu consigo ver perdido que sobe na hora que eu tô mexendo. Então às vezes eu respondo algumas pessoas mais rápido, porque eu tô ali mexendo, subiu uma notificação, eu mexo, entendeu? Mas tem um monte de direct lá com mensagens, nossa, gigantescas, tá? Que eu não consigo responder. Então essa vai ser a parte aqui do meu perfil que eu vou tratar com vocês. Desenvolvimento pessoal, consultoria espiritual, sabe? Você vai passar por um outro nível de maturidade de vida, profissional, relacionamentos, tudo, certo? Então, essa é a minha proposta. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô vendo que vocês estão mandando aí mensagem. E aqui já tá falando que vai acabar, porque eu tô limitada aqui a 1 hora. Tem isso também, minhas lives aqui, menos de 1 hora, eu não consigo fazer mais de 1 hora. E é isso, tá? Aguardo a mensagem de vocês. Eu vou fazer um post aqui depois com essa informação. Mas mandem e-mail pra mim. O e-mail tá aí no meu perfil. Se não tiver, eu vou disponibilizar pra vocês. Pra que vocês falem, Sueli, eu preciso de um horário com você. Eu preciso. Pode ser uma vez, pode ser mais de uma vez. A gente vai combinar a frequência conforme vocês precisam, tá? A necessidade de vocês. Às vezes uma conversa de 1 hora já vira uma chave na vida de vocês que vai ser pro resto da vida. Eu tenho certeza que isso vai mudar muito a vida de vocês. E aqui vocês ouviram a minha história, mas nessa consultoria, eu vou ouvir a história de vocês, certo? E aí, não só ouvir, palpitar, né? Falar, né? Dar toda a minha experiência e sabedoria para tentar resolver dar solução e resolução de problemas
pra vocês. É claro que tem coisas na vida que não tem solução, porém, até essas coisas que não tem solução, eu vou dizer, não tem solução, irmã. Só ora, entrega nas mãos do Pai, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Adoro conversar com vocês. É sempre muito bom, tá? Ó, meu e-mail é inboxdasu@gmail.com. Eu vou colocar lá nos stories aqui depois que eu salvar esta live. Vou tentar salvar aqui e vou deixar aqui no feed, tá bom? Um beijo, grande paz pra vocês aí no dia de hoje. Aproveitem muito a família de vocês, né? A vida de vocês, estudem bastante, orem bastante ao Pai, que todas as coisas a gente pode naquele que nos conhece, nos ama e nos amou primeiro. Tchau, um beijo.